Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast de hoje, que vai contar uma história edificante de um cara que começou lá pequenininho e se transformou num gigante do setor dele. Daqui a pouco você vai conhecer mais dessa história. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro recado é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast ou videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para as redes sociais, para o seu canal do YouTube, para o seu canal nas plataformas de áudio como Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Então, chega com a ideia e sai com o seu produto pronto. Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também peço encarecidamente para você parar tudo que você está fazendo agora e já dar um like nesse vídeo aqui embaixo, dá o joinha, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, compartilhe o nosso conteúdo por aí. Quanto mais você fizer isso, mais a gente vai conseguir crescer e mais a gente vai conseguir trazer conteúdo de qualidade e de valor para você. A gente tem uma novidade também no Edcast. A cada bate-papo que a gente tem aqui, a gente está criando lojas temáticas na Amazon. Então, esse bate-papo que está aqui gerou uma série de ideias que tem uma lojinha temática na Amazon e você vai ver o link aqui embaixo. Então, clica lá, dá uma olhada nos produtos, tenho certeza que você vai gostar dos preços e dos produtos. E se você comprar, eu ganho uma comissão e me ajuda também. Então, vai lá e clica nesse link, por favor. Agora a gente conversa com Alvino de Oliveira, que é corretor de seguros, mas começou pequenininho, lá atrás, ninguém dava nada por ele, hoje está aqui consolidado, já está rico, milionário? Não. Ainda não. Ainda não. É uma questão de tempo, né? Mas que tem uma história muito legal, né? Começou na vida de trabalho vendendo jornal, vendia bala na rua, picolé, esse tipo de coisa, e aí conseguiu entrar num grande banco, conseguiu fazer a vida nesse setor de seguros e hoje tem uma corretora própria, não é isso? Exatamente. Já sofreu preconceito ao longo dessa carreira aí, vai contar essas histórias aí pra gente. Como é que você começou, Alvino? Sim, então, eu sou filho de lavrador, né? Meu pai Trabalhava na roça? Trabalhava na roça, plantava tomate lá no município de Vassouras, no estado do Rio de Janeiro. Uhum. Então eu, como criança lá, sabe que na roça você trabalha, né? Andou, já está trabalhando. Exatamente. Então, não tem esse negócio de trabalho infantil, não tem. Não tem, ainda mais naquela época. Não tinha. Hoje tudo bem, né? Mas naquela época não. Usava mão de obra mesmo, cara. Então eu já candeei boi, né? Não sei se você sabe o que é isso, pessoal. Eu não sei não, o que é isso? Conta aí. Candear boi, você ficava na frente no arado com a junta de boi, você com a vala ia caminhando e guiando de boi, né? Chamava-se de candeeiro. Aí eu já fiz isso ajudando meu pai, né? Já colhia tomate, já segurei mangueira para molhar. Então sempre fazendo alguma coisa, né? E estudei muito pouco, né? Eu sou da época ainda de ir para a escola de pé no chão, cara. É mesmo? Isso... Andava quanto para chegar na escola? Uns 5, 6 quilômetros, né? Todo dia fazia esse percursozinho a pé e depois eu me mudei para Miguel Pereira, num sítio, e de lá, né, fui morar em Nova Iguaçu, na capital. Aí acho que eu tinha em 1972, tá? Aí foi nessa época que, com 12 anos para 13 anos, né, acostumado a fazer alguma coisa, família muito pobre, e eu falei, tinha que me virar de alguma forma. Aí eu comprei uma caixinha pequena, fui pegar uma fábrica de picolé, vendia picolé na porta das escolas e tal. Estudar que é bom nada. Mas dava para tirar uma grana? Fazia um dinheirinho, né, cara, ali para ajudar, comprar alguma coisa, né? E acho que desde pequeno eu sempre fui muito vaidoso, essas coisas. Então eu gostava de comprar uma roupinha melhor, né, para andar mais bonitinho. Né? Então eu me sobressaía no meio da garotada lá do meu bar. Aí depois eu vendia, comprava bombom, né, de chocolate, e vendia nos pontos de ônibus, tal. E além do picolé, vendi bala, né, bombom. Alguém te falou alguma vez que você tinha que sair pra rua e vender alguma coisa para ganhar uma grana? Não. Como é que foi esse estalo aí? Percepção minha mesmo. Eu via outros meninos vendendo, né, na rua. Eu falei, vou ter que... o instinto de vendedor já vem desde aí, né? Legal. Quantos anos você tinha? 13 anos, mais ou menos, tá? Aí vendi jornal também de manhã, né?
Eu lembro que em 1972, 73, se eu não me engano, teve o primeiro sequestro, até um fato bem histórico no Brasil. O primeiro sequestro que foi assim divulgado para a imprensa, que se soube, que teve uma repercussão assim a nível nacional, foi de um garoto chamado Carlinhos, no Rio de Janeiro. E até hoje não foi desvendado, não sabe. Isso tem 50 anos. Tem 50 anos, mais ou menos. Carlinhos. E foi interessante isso, que foi uma época que eu vendi muito jornal, que era notícia todo dia, né? E não encontrava o corpo do garoto, todo dia era manchete nos principais jornais lá do Rio de Janeiro, Dia, né? Então eu pegava todos os jornais, tinha meu slogan, vendeu o slogan que eu inventei para vender o jornal, botava, era pequeno, eu botava 4, 5 folhas de jornal, aqueles cadernos grandes, né? Aí eu botava aquilo no braço e saía gritando pela rua. Dia Globo Esporte, Jornal do Brasil, última hora, vai ler notícia. Aí criei isso daqui e eu saía. Então eu chegava às vezes 5 horas da manhã na banca, pegava os jornais, ia para os pontos de ônibus. 7 horas da manhã eu já estava em casa, voltando, já tinha vendido jornal, já tinha ganhado minha graninha. Meus amigos lá, tudo acordando com o olho remelento, indo lá comprar pão, e eu já tinha trabalhado, voltava e brincava. Aí final de semana, aquelas festinhas americanas da época que a gente fazia, né? O pessoal tava lá, eu tava com a camisinha bonitinha, perfumadinha, tinha minha roupinha, então eu falei, pô, esse negócio de trabalhar é legal, dá pra arrumar uma grana aí. Aí fui indo, né? Aí fui office boy, né? Com 14 anos eu fui ser office boy numa administradora de imóveis no centro do Rio de Janeiro. Não conhecia nada do centro da cidade, né? Que é assustador para quem não conhece, né? Aí eu comecei a conhecer o centro da cidade com isso aqui, que era, você tem que andar, aprender. Então hoje eu conheço todos os nomes de rua, né? Já sei lá do Rio de Janeiro, aquelas ruas todas. Mas isso pro carioca é normal, não é? Carioca conhece muito o nome de rua, os lugares, você pede uma informação, o cara te fala, não, você vira Natal, entra Natal, não é assim? Então, ainda mais você sendo office boy no Rio de Janeiro, você conhece mais ainda. Conhece mais ainda, não. E tem um fato interessante, até nessa época assim, né? Pô, eu preto, pobre, então, nos anos 70, né? A gente sofria muito preconceito, né? De todos os lados. Como office boy você sofreu preconceito? Nessa empresa mesmo teve um fato interessante. Eu lembro quando eu fui admitido, né, pelo encarregado, né, o gerente Aí ele, não, beleza, processo de seleção assim, o cara me achou assim meio esperto. Não, vou contratar você. Aí quando ele foi me apresentar para a diretora, né, era uma família de 2 sócios, com as 2 esposas trabalhavam lá. E ela foi me apresentar, esse aqui é um novo rapaz, o garoto que vai ser office boy aqui da diretoria. Eu estava assim na antessala e eu escutei ela falar para ele, né, pô, mas tinha que ser um preto, que preto quando sua pede. Você ouviu ela falando isso? Eu ouvi isso aí o rapaz até ficou sem graça, o Vieira, o nome dele. Ele falou, não, mas ele é limpinho e tal. Você vê que piorou. Nada, cara. Aí eu falei, essa filha da mãe nunca vai me ver, cara. Eu andava com vidro de... Aquela época, vendedora de Avon, né? Comprava aqueles perfumes da Van. Sempre cheiroso. Acho que eu ando cheiroso até hoje, inconscientemente vem dessa época aí. Mas como é que é para um garoto ouvir um negócio desse? Cara, E assim, que chave que você virou? Como é que você encarou isso? Então, eu sempre... eu nunca deixei isso me abater, na realidade, entendeu, Edu? É uma coisa que a gente tinha essas coisas... Quando alguém não falava assim para você diretamente, você percebia, né? Quando você entrava numa loja, alguma coisa, o pessoal já ficava... Então, mas eu sempre me procurei, falei, não, eu vou sempre andar de cabeça erguida, eu nunca vou deixar que ninguém vá me rebaixar ou me colocar para baixo por causa disso. Isso nunca me abateu. Então eu sempre tentei ser superior a tudo isso. Eu acho que isso me ajudou bastante a superar esse tipo de coisa, né? Então eu via que tinha esse preconceito, tinha as discriminações e tal, mas eu superava tudo aquilo. Assim, vamos não fazer... adiantava muito também, não tinha o que fazer muito naquela época. Vamos dar um salto aqui, interromper um pouco essa linha cronológica. E como é que você coloca isso? Como é que você vê esse debate hoje? Nossa, em relação ao preconceito. Eu vejo, se tivesse essas coisas na minha época lá de jovem, teria... Hoje eu vejo isso muito salutar, né? Esse empenho todo do povo brasileiro, né? Tá resgatando essa identidade nossa do povo. Eu acho que
O Brasil passou, né, 300 anos por uma escravidão e tem 200 anos 300 anos de escravidão, tem 200 aí de liberdade. Então, eu acho que ainda é muito pouco tempo para você... eu acho que a gente vai chegar lá. Então, você acha que a gente está no caminho? Está no caminho certo, em passos largos, para a gente chegar lá para poder virar essa chave, né? Você não acha que muita gente se aproveita disso, não? Para fazer militância, para... O que você acha disso? Eu acho que tem alguns setores que aproveitam desse movimento para poder fazer militância, como você falou, né? Até com certos atos políticos, pode ser isso aqui. Mas é uma questão que tá sendo bem vista pelo povo brasileiro. Eu acho que as pessoas deveriam se empenhar, principalmente a grande maioria, né, dos negros, procurar saber um pouco mais, né? Eu acabei de ler a trilogia lá do Laurentino Gomes, que é 1888. Eu li aquilo ali, cara, e você começa a entender um pouco do que é aquilo ali, né? Outro dia eu estava numa roda com uns amigos discutindo isso, de brancos, né? Imigrantes italianos e tal, e surgiu esse assunto. E de repente os caras chegaram, eu falei para eles, aqui na época lá, né? Eles falando, não, porque nós italianos viemos aqui, nós trabalhamos isso daqui. Eu falei, cara, vocês vieram para cá numa condição completamente diferente, né? Vocês vieram para cá, o governo... Convidados, né? Convidados, vocês ganharam terra para poder plantar, e vocês fugindo de uma recessão lá da Itália, né? Vocês tinham tudo lá, uma miséria, uma fome danada. Aí vocês vieram para o Brasil e tinha também um movimento de embranquecer o Brasil na época, né? Que a população negra já era superior à população branca nessa época, no século XVII, mais ou menos. E então uma preocupação muito grande dos caras, queriam embranquecer o Brasil. Então foi a vinda desses italianos para cá, tinha esse propósito também. Então eles vieram para cá, ganharam terra, diferente da população negra que quando foi liberta, ficaram ao léu na rua sem ter nada. Teve muitos escravos que preferiram voltar para o cativeiro para não tinha o que fazer na rua. Então as pessoas têm que tomar um pouco de consciência disso para poder ter uma valorização do que é o povo negro, né? De discutir um pouco mais isso. Você falou que você conversou com uma roda de amigos descendentes italianos e que veio para cá, né? E você, quando é que você veio para cá, para o Espírito Santo? Quando é que você chegou aqui? Como é que foi isso? Vamos voltar um pouquinho. Aí, dessa coisa toda da época de vender jornal, tudo, aí fui crescendo. Virou office boy, conheceu o Rio. Aí conheci o Rio de Janeiro, trabalhei em alguns escritórios, trabalhei no escritório de arquitetura no Leblon muito tempo e tal. Aí quando eu fiz 18 anos, eu falei, puxa vida, né? Já estava namorando, querendo casar, casei novo. Aí eu falei assim, eu preciso... Essa empresa que eu trabalhava era uma empresa familiar, né? Falei, não tem aonde crescer aqui. Não tem para onde ir, né? Não tem para onde ir. Muito bom, os patrões eram muito bons comigo. Aprendi muito na época lá. Mas aí eu cheguei para a filha do meu patrão e falei assim, eu preciso chegar mais tarde que eu vou fazer algumas entrevistas de emprego. Aí no dia, amanhã eu vou precisar chegar mais tarde que eu vou fazer uma entrevista de emprego. Aí ela falou, aonde? Eu falei, no Banco Bozano Simons, lá do Mário Henrique Simons, na Rio Branco. Tem um amigo meu que é diretor lá. Peraí, pegou um cartão, procura ele lá. Eu peguei, no dia seguinte eu estava empregado lá. É mesmo? Tive um QI bom, né? É verdade. Aí eu comecei a trabalhar lá em 1980, isso. 80. Fazendo o quê? Office boy também? Fui fazer office boy desse diretor. Aí fiquei um tempo e depois fui trabalhar como liquidante no mercado de capital. O que significa isso? Liquidante é que liquida as operações na época era tudo de mercado, né? Era uma distribuidora de títulos e valores imobiliários. E essas operações de mercado, que hoje você faz tudo eletrônico em tesouro, né? Taxa Selic, tesouro direto, debêntures, tudo isso aqui. Isso era tudo feito, investimentos. Investimento, Era feito tudo à mão. Na munheca. Na munheca. Então a gente tinha que pegar aquilo ali, fazer troca de documento lá no
com o Banco Central, e depois ir na casa do cliente, às vezes, e fazer uma operação, liquidar, levar um título, pegar uma assinatura. Era tudo feito assim. Então, era liquidante. Não liquidava nada, liquidava as operações. Entendi. Aí trabalhei lá, aprendi muito. Aí quando chegou em 1982, eu estava querendo, né, galgando promoção e pedindo, que eu já entendia da coisa. Eu tenho não sei se é virtude ou defeito, mas em tudo que eu faço eu procuro me inteirar bastante daquilo, né? Você estuda tudo, né? Estudo, faço conhecimento, embora eu não tenha formação acadêmica, mas eu gosto muito de entender. Você não chegou a se formar em nada, então? Só na Terminou a escola? Grande escola, né? Não, Você não acha que fez falta em algum momento essa formação para você? Minha mulher até hoje fala para mim, para eu fazer faculdade, tudo, ela fala, não vai dar tempo e tal, mas faz falta sim, né? Faz, mas imagina. Pô, mas hoje é fácil, faz um EAD aí, faz em casa, faz no computador. Mas eu... Não tem muita disposição para isso, não. Mas eu estudei bastante, tá? Procurei estudar sozinho, né? Ler bastante, entender das coisas. Aí, como nesse período aí eu entendia bastante de operações, de mercado, e eu comecei a galgar promoção e tal, estava pronto para ser promovido. Foi a época que eu estava implantando a microinformática, porque era tudo feito na datilografia, estava implantando a microinformática. Rapaz, isso tem tempo, hein? Tem tempo. Aí o cara, mas vai ter que esperar. Aí eu conheci um cara que trabalhava na Itaú Seguros, falei com ele chegou, cara, aqui a gente dá valor à prata da casa. Aí, se você vier para cá, se for bom, a gente te promove mesmo. Aqui não tem... Você tem chance de crescer. De crescer. Aí, eu não sabia nada de seguro, nem entendia, mal ouvia falar em seguros. Aí eu saí, pedi demissão, meu chefe me mandou embora lá do Bozano, tá? Eu recebi aquela graninha e fui trabalhar na Itaú Seguros, ganhando menos que eu trabalhava lá, mas eu sabia que lá tinha possibilidade de crescer. Aí comecei a trabalhar como escriturário. Aí trabalhava de camisa social, uma gravatinha, tá? Opa, botei uma gravata. Aí fiquei 9 meses trabalhando como escriturário, o tempo de uma gestação, né? Com 9 meses Nasceu o filho. Nasceu o filho. Eu fui promovido para agenciador, fui para a área de venda. Então, Edu, é até interessante que todo o pessoal mais antigo que tinha lá, né? Meu chefe, que era o gerente, fala assim, pô, você foi o primeiro negro na área de venda, na área comercial da Itaú Seguros. É mesmo? Naquela época, em 1982. Mas foi fácil? Você chegou fácil a isso? Não, cheguei fácil, aí foi tranquilo, aí eu já fui para a área de venda, terno e gravata, trabalhando. Aí fui, terno e gravata no Rio. Terno e gravata no Rio. Aquele tempinho maravilhoso. Né? Nossa, eu tenho até uma passagem muito interessante, que às vezes a gente ia trabalhar para vender um produto, visitar as empresas que tinha e, pô, né, pegava ônibus e tal, né, não tinha carro, tinha que pegar ônibus. Aí voltava, cara, e tinha um lugar lá que servia uma sopa muito boa, tinha esse negócio no Rio, né, e, pô, não tinha ticket de restaurante, não tinha nada naquela época, né? As empresas não davam esse tipo de benefício, né, e a gente tinha uma grana, às vezes, a grana que tinha dava para tomar um prato de sopa, né. Aí era legal que o sol da tarde batia bem no balcão, ficava aquela fila de nego em pé, tomando uma sopa com paletó pendurado, suor pingando aquela sopa. Rapaz. Mas era interessante. Então eu lembro disso, eu conto isso para meus filhos hoje com orgulho, morro de rir, que é interessante a história de vida, né? Você ficou quanto tempo no Itaú? Fiquei 5 anos. Aí, vendendo seguro? Vendendo seguro, aí fui um agenciador, depois passei a inspetor de manutenção, que a gente ia visitar as empresas e tal. Aí já deu uma melhorada, o salário melhorando, aí eu tive meu segundo filho, em 1985, eu fui mandado embora. Meu filho tinha 1 mês, mandado embora. Aí todo mundo desesperado, mas eu falei, cara, não, emprego arranjo outro. Isso aí, acostumado a trabalhar sempre, então não era dificuldade para mim. Aí tirei 1 mês de férias em casa, sem fazer nada. Aí depois, um dia, eu levantei, botei o terno, falei, hoje eu vou procurar emprego. Aí vou chegar onde a minha vinda para cá. Daí, tá bom, vamos lá. Aí peguei um ônibus para ir eu morava em Nova Iguaçu, para o centro do Rio. Aí encontrei uma amiga minha que viajava sempre, aí conversando com ela, pô, você tá sumido? Falei, tirei 1 mês aqui, hoje eu vou procurar emprego.
Aí eu falei, poxa, o meu chefe, né, que até conheci ele, o Milton, ele, conhece bastante gente ali na Sul-América lá, quem sabe ele não te indica. Aí falou com ele, disse, vou te indicar lá pro Oscar Formichella, que era o superintendente da época da Sul-América, Bandeirante. Aí eu fui lá, Oscar, fiz a entrevista com ele, me passou pro setor de vida em grupo, né, que era onde eu tinha experiência. Conversei com o Mauro, na época, que era o chefe e tal, o cara me entrevistou e tal. Beleza, então, qualquer coisa a gente entra em contato com você, né? Naquela época não tinha nada, não tinha telefone. Não, o famoso qualquer coisa a gente fala com você. Ou seja, telegrama. Você manda um comunicado pra você, tinha ficha, tinha endereço, tinha tudo. Beleza. Telegrama, rapaz. Telegrama, Aí eu cheguei, saí de lá, né? Almocei lá pelo centro, daí voltei para casa, passei lá no boteco de todo dia, tomei minha gelada. Eu sei que eu cheguei em casa, era umas 6 horas da tarde, mais ou menos. Cheguei em casa, o telegrama já estava lá. Já estava lá? Chegou primeiro que o telegrama. O telegrama para no dia seguinte eu me apresentar para lá para poder trabalhar. Poxa, que legal. Eu fui, aí fiquei lá trabalhando, me destaquei por um período. Aí uma corretora que tinha uma pólice de seguros, que vendia seguros para o Banco do Brasil, de funcionários do Banco do Brasil. Aí eu comecei a vender o seguro para ela, aí me destaquei, aí ela chegou e falou, tinha o estado do Rio e Espírito Santo. E quando na época do Itaú, em 84, eu vim fazer um trabalho na Vale do Rio Doce, pela Itaú ainda. Aqui no Espírito Santo. No Espírito Santo eu tinha conhecido Vitória, morava em Nova Iguaçu, fiquei aqui em Camboriú. Vitória, Ficou maravilhoso. Toda. Falei, que lugar legal. Aí eu cheguei pro senhor, que era meu chefe direto, e falei, cara, o Espírito Santo é seu, não é? Eu fui lá em 84, gostei demais de lá. Posso fazer, como é que tá lá? Não tem quase ninguém lá, não tem, a produção lá é muito pequena, não tem muito pouco segurado lá. Falei, posso fazer um trabalho lá? Você vai? Eu falei, não, vou. Aí, beleza, então vai. Eu peguei um avião para minha conta, passagem aérea naquela época era um absurdo. É verdade. Eu comprei uma passagem de avião, vim para o Espírito Santo, fiquei hospedado no Hotel Alvetura ali de Camboriú, onde eu tinha ficado lá. Sei. Aí comecei aqui, olhei, peguei as relações todas do estado, vi, trabalhei aqui uns 15 dias. Deu para fazer uma produção legal, ganhei uma grana. Voltei para o Rio, cheguei para ele, falei, cara, se você me der o estado todo, eu vou para lá. Aí ele chegou, não acredito que você faz isso. Eu falei, você vai para lá para o Espírito Santo? Eu falei, vou, você me dá o estado todo para mim, eu ficar trabalhando lá, eu vou para o Espírito Santo. Aí, se você quiser ir, o estado é seu. Aí cheguei em casa, falei com minha mulher... Arruma as malas. Não, ela falou, você tá doida, vou para o Espírito Santo aqui, família, vamos embora para outro estado com um menino pequeno, meu filho tinha 1 ano de idade, né? Aí eu falei, eu tinha um ditado que meu pai sempre falava, né? Que onde vai a corda, vai a caçamba, né? É isso aí. Eu cheguei assim, onde vai a corda, vai a caçamba. Ou você vai ou você fica, eu tô indo. Aí aí vim primeiro pra cá. Preparou o terreno? Fiquei tipo fevereiro, né? Só passou o carnaval, depois do carnaval eu vim. Aí fiquei 1 semana nesse hotel, depois aluguei um apartamento imobiliário lá no Jardim Camboriú. Aí comecei a trabalhar aqui. Quando chegou em maio ou junho, eu já trouxe todo mundo, a família toda já veio, ficou aqui. Aí pronto, começou a história do Espírito Santo. Daqui, trabalhando. Você teve outros episódios de racismo nesse tempo aí? Tive assim, não assim diretamente, mas tive aquela de você chegar e entrar no restaurante, as pessoas, né, dar aquela discriminada, mas eu sempre com um ar superior a tudo isso, né? É isso que me procurei me impor. É isso que eu ia te perguntar, como é que você acha que o negro tem que lidar com episódios de racismo? Eu acho que você tem, exatamente, a receita que eu dou é o que eu usava sempre, é você chegar e se impor, não dar chance para alguém chegar e fazer algum tipo de racismo. Graças a Deus, nunca chegou não sei esse episódio daquela senhora quando era criança, né? Mas hoje, graças a Deus, depois de adulto, nunca ninguém chegou e fez isso aqui, porque eu acho que eu não teria... Hoje eu vejo alguns casos vindo na televisão, o cara, legal, eu vou te filmar. Eu acho que eu não teria sangue, eu dava um soco, não podia ser que fosse, no meio da boca desse jeito. Cara, entendi. Graças a Deus eu nunca tive isso assim direto, né? Mas eu percebi, assim, quando eu entrava num restaurante, alguma coisa assim, que entrava, o pessoal já me olhava
meio assim, meio de banda, né? Mas eu chegava logo pedindo uma garrafa de uísque, botando na mesa e pronto. Chegando. Entendi. Aí você veio para o Espírito Santo. E quando é que virou a sua chave de sair de empregado para empresário? Nessa vinda para cá, eu já tive que abrir uma empresa para representar, para prestar serviço. Como às vezes você tinha um ganho um pouco melhor, né? Então a empresa falou, você tem que construir empresa para poder emitir nota fiscal. Isso. Aí o grande desafio foi esse, né? Que eu acostumado a vender, né? Eu sempre tive a venda na veia. E de repente você tem que botar alguma coisa, tem que pagar imposto, tem que... aí foi apanhando bastante nisso daí. Mas foi indo. Eu fiquei 13 anos nessa empresa, né? Vendendo para o pessoal do Banco do Brasil. Até 99. Aí quando chegou em 99, né? Aí nesse período eu me separei da minha esposa, aí casei de novo, aí arranjei uma italiana, né? Casei com uma loira do Capixaba, né? A loira não pode ver negão, né? Fica doida. Nesses lances daí dos restaurantes era interessante, que pô, eu entrava no restaurante com a loira e pô, o pessoal parava assim, tava comendo, parava de comer para olhar. Então, isso já era uma discriminação, né? Mas você acha bom, quando as pessoas olhavam para vocês, acham bom ou ruim? Ou nem ligava? Eu achava ruim aquilo que a pessoa, pô, mas eu nem ligava. Hoje é um pouco mais comum, né? Mas há 30 anos atrás, 35 anos atrás, era assustador, não era tão comum assim. Né? Então, você continuou com a mesma esposa até hoje? Continuo, tô com ela 33. A italiana está resistindo? A italiana está resistindo, agora não tem jeito mais, não me larga mais, né? Nem eu ela. Aí a gente, aí foi, e ela sempre falando para mim, poxa, aí eu tenho uma filha com ela, né? Do segundo casamento, e minha filha, quando nasceu, tinha 2 anos, ela falou, eu viajava muito, né? Aí depois eu não fiquei só com a Praça do Espírito Santo, eu comecei a viajar Brasil. Ficava 20, 25 dias viajando sem vir em casa. Aí você trabalha no Brasil inteiro? Eu trabalhei no Brasil todo. Eu conheço o Brasil do Iapoque e o Chuí. É mesmo? Literalmente, tá? Nessa época aqui. Foi legal que eu conheci bastante o Brasil trabalhando, né? Ganhando dinheiro, né? Exercendo o meu trabalho. Isso. E eu conheci bastante o Brasil. Conhecia mesmo, né? Eu lembro que em 1990... meu chefe direto lá de São Paulo, a corretora de São Paulo, né? Ele chegou e falou assim, pô, e ele me chamava assim de negão, mas na intimidade, brincando, né? Pô, negão, porra, vou te mandar pro Piauí, você vai lá pro Piauí. Eu, amigo, Piauí? Nunca tinha me passado pela cabeça conhecer o Piauí. Eu tinha vontade de conhecer Bahia, conhecer Porto Alegre e tal. Piauí, nunca... Piauí, rapaz... Vai lá pro Piauí, tem não sei quanto tempo que não vai ninguém lá, aí pegou a relação, os segurados lá estão tudo com prêmio baixinho, você vai ganhar dinheiro lá. Então eu falei, pô, então lá vou eu. Cheguei lá pro Teresina, um calor do inferno, rapaz, aí eu fui lá realmente, eu fiquei lá 20 e poucos dias direto lá, voltei e troquei de carro. Cheio de dinheiro. Troquei de carro, tinha um chevetinho velho, já comprei um Gol bolinha daquele dono, já vamos melhorando. Legal. Aí eu ia para o Brasil todo, né? Então, quando minha filha nasceu, aí a mulher falou assim, pô, cara, você está viajando muito. E ela sempre falava para mim, pô, você vai ficar engordando a porca dos outros até quando? Porque eu era agenciador, eu saía de casa, começava o mês zero, saía de casa zerado, só com despesa. Aí eu tinha que vender para poder... Pagar sua despesa? Só em cima da primeira venda, era agenciamento. Todo mês eu tinha que vender, eu não tinha nada recorrente, não tinha carteira sobre a produção que eu tinha. Aí ela chegava, pô, você é um cara tão... Você não estuda, não faz o curso de corretor, monta a sua corretora. Tive um grande incentivo dela. Aí eu falei, beleza. Antes de montar um curso em 94, eu abri a corretora. Tinha um negócio, você às vezes, né, pagava algum corretor para assinar para você, né? Aí hoje nem pode mais fazer isso. Antigamente sei. Aí eu sei que tinha uma menina que assinava como se fosse um responsável técnico. Um responsável técnico, isso. Exatamente. Aí eu abri a corretora em 94, mas não larguei esse trabalho que eu fazia, porque a grana era legal, pô. E eu começando a vida, eu tinha comprado apartamento, pagava apartamento, falei, pô, como é que eu vou largar isso daqui, que é certo, ganho legal,
para eu começar a desenvolver uma atividade. Aí até que em 99 eu falei, puxa, não dá mais, né? Eu já sabia que se eu largasse, se eu desse um tiro lá naquela árvore, quantas pombas cairiam de lá, né? Aí eu falei, pô, vou arriscar. Aí larguei tudo. Eu me lembro que É uma decisão difícil. É difícil. Eu tinha uma carteira de cliente já que me dava, tipo, já em real, R$ 1.500 por mês. Eu pagava 3 de prestação de apartamento. Eu falei, meu Deus. Tava com um déficitzinho na conta aí, né? Um déficitzinho, né? É. Tem um delay aí. Tem. Aí eu cheguei e falei, não, mas eu vou lá. Aí foi difícil. Aí eu botei um escritório, um computador, mais ninguém. Uma sala, um computador. Aí eu tinha que fazer tudo, vender, tinha que cadastrar, fazer. Aí comecei, depois contratei uma menina para ficar comigo, e aquela coisa toda. Aí a coisa foi indo, um perrengue muito difícil, né? Como a gente falou, empreender é muito difícil nesse país. Mas eu tive vontade de desistir várias vezes, de jogar tudo pro alto, mas eu sempre ali, foi indo. Aí meus filhos, né, do primeiro casamento, minha filha... Eu tenho uma filha que se formou em jornalista lá até. Meu Deus, sofrimento. E ela chegou e começou a trabalhar, e eu cheguei para ela e falei assim, cara, você ou sai de Vitória, né, ou você vem trabalhar aqui comigo, que é uma coisa nossa. Aí ela chegou e abriu mão de trabalhar como jornalista, chegou a trabalhar até com assessoria de imprensa na Milanese, né, estava lá. Aí ela chegou e começou comigo lá e foi indo. Aí meu filho também, quando fez 16, 17 anos... Já foi trabalhar com você também. Lá ajudando, não sei o quê. Virou negócio de família. Virou negócio de família. Hoje eles são meus sócios, hoje são meus patrões. Hoje eu sou empregado deles, eles já tomam conta. Legal. Então foi um lance legal que já teve essa sucessão aí. Então, e aí a gente... Foi assim que nasceu a Millennium Corretora. Já vai fazer 30 anos ano que vem. Que faz seguro de quê? Então, como eu sou oriundo do ramo de seguro de vida, e foi nisso daí que eu fui, então virou uma cachaça, né? Hoje a nossa especialidade na corretora são seguros de pessoas, né? Mas a gente faz seguro de Fazemos qualquer negócio. Agora estamos especializando um pouco em seguro de RC portuário. O que é isso? É seguro de responsabilidade civil das operações portuárias. Então, todo operador portuário ele tem a obrigatoriedade de ter um seguro, né? Que a ANTAC ela obriga ele, para ele operar como operador dentro dos portos organizados, tem que ter seguro. Ele tem que ter um seguro de responsabilidade civil, um seguro obrigatório. Uhum. E são seguros volume grandes, são seguros muito específicos, então a gente está se enveredando aí para esse lado, fizemos um estudo, eu e meu filho, e a gente já começou a fazer algumas apólicezinhas, fizemos uma em Belém agora há pouco tempo, estamos fazendo uma... Brasil inteiro, continua o Brasil inteiro. Continua o Brasil inteiro, hoje a nossa atuação... E aí uma categoria que a gente se especializou também foi no trabalhador portuário. Porque nessa época, uma das coisas que fez eu também sair, como eu trabalhava nessa coisa de Banco do Brasil, dessas coisas dentro do Banco do Brasil, eu conhecia tudo de Banco do Brasil também, parecia funcionário, né? Tudo. Você gasta para mim e perguntasse o que era, entendia tudo de banco. Eu vivia dentro das agências. E às vezes, até na época lá, até partida, né, que antigamente era feita à mão, às vezes eu estava esperando numa agência lá no interior, esperando o pessoal sair para tomar uns goles depois. Aí o serviço estava lá, eu sentava numa máquina e batia a partida para eles para poder agilizar isso aí. Então eu conhecia bastante do banco. E hoje eu conheço tudo de operação portuária, tudo de movimentação de carga no porto. Que legal. Eu conheço porque, é aquilo que eu te falei, eu sou muito curioso. E é coisa que precisa de seguro, né? Tudo isso precisa de seguro. Precisa de seguro. E a gente desenvolveu até alguns produtos para proteção de renda dos trabalhadores portuários. Que a renda é variável também. É variável. Depende, se tiver navio, beleza. Se não tiver... Exatamente. Como eles são trabalhadores avulsos, eles só ganham se eles embarcarem e for lá. Os caras ganham uma grana legal, ganham bem hoje, mas se ele, quando se machucar ou ficar doente ou se acidentar ou não puder trabalhar, ele vai ficar só com o INSS. Então, um exemplo aí, tem cara hoje no Porto que ganha 20 pau por mês. Então, se for para o estaleiro, ele vai ganhar o máximo, a renda dele vai ser 6 mil e pouco, que é o máximo que o INSS paga hoje. Então, o cara tem vai ter uma perda de renda. Exatamente. Então, a gente tem um seguro que exatamente compensa isso que ele pode estar contratando.
e é onde que a gente já tem quase uns 20 anos que eu trabalho com o pessoal nesse ramo e atendo hoje o Brasil todo. Legal. E agora a gente está buscando uma categoria nova aí. Antes de falar da categoria nova, como é que funciona o seguro de vida? Então, seguro de vida é uma coisa que ainda tem muito a crescer no Brasil, né? Hoje, independentemente nos Estados Unidos, no Japão, é uma coisa que já está bem difundida, né? Uhum. Você vê no Japão, quando a criança nasce, o pai já vai lá e faz um seguro de vida para a criança, né? Embora aqui no Brasil você só pode fazer acima de 14 anos, mas hoje as pessoas não se preocupam muito em fazer seguro de vida. Acha que... Mas então, me explica aí, o que é fazer o seguro de vida para uma criança de 14 anos, por exemplo? Questão de cultura, né? Mas imagina... Tecnicamente, né? A criança nasce, você vai lá e paga uma grana para a seguradora, se acontecer alguma coisa com... Se acontecer alguma coisa com a criança, se ela vai ter lá uma despesa médica hospitalar, vai ter uma despesa com medicamento, ou se ela vir a falecer, você vai dar despesa para os pais. Então, os caras têm uma cultura de um seguro para poder cobrir essa despesa. E como é que é? Se o cara paga uma vez, paga por mês, como é que é? Geralmente, seguro de vida, você pode contratar uma pólice, pagar à vista, ela anual, toda pólice ela anual, ou pode pagar mensalmente. Toda pólice é anual? Ela tem a vigência de 1 ano, você pode pagar ela à vista por 1 ano, ou pode pagar mensalmente. Então, para te dar um exemplo. Vamos lá. Vamos supor, hoje a gente se preocupa assim, então, você é casado, fala assim, caramba, eu sou o provedor, né, da minha família, eu tenho filho que estuda, né, imagina se eu faltar amanhã ou depois, né, minha família vai ficar desguarnecida, né, vai ficar desprotegida, né, embora talvez até não tenha tempo de você fazer uma reserva econômica, né, para deixar para a família garantida, às vezes a pessoa é jovem. E o cara não se preocupa muito isso, principalmente jovem não se preocupa muito em estar fazendo seguro de vida. É verdade. Então, ninguém acha que vai morrer, né? Ninguém acha que vai morrer. Mas então, embora o seguro de vida não é só a cobertura, não é só em caso de morte, tem a invalidez, né, por acidente ou por doença, tem a questão de doenças graves que você tem cobertura, né? Imagina você for diagnosticado com uma doença, teve um AVC, ficou lá todo, né? Ficou com problemas de mobilidade e tal. Aí você tem, né, tratamento, né, medicamento, tudo isso é muito caro, e tudo isso tem despesa. Aí a gente não pensa nisso. Embora, mesmo que você tenha plano de saúde, eu tenho plano de saúde que eu tô lá. Mas e as outras coisas que o plano de saúde não cobre, né? Fisioterapia, às vezes você tem que pagar, uma nutricionista que você tem que pagar, tudo isso envolve custo. Então o seguro está aí justamente para poder fazer isso. Não só para você deixar a indenização para os seus familiares, em caso... na realidade o seguro de vida não é para deixar ninguém rico, é justamente para suprir uma necessidade por um tempo até que a família se ajeita, né? É um fato, né, um sinistro inesperado ocorre com a pessoa, porque ninguém se prepara assim, né? Hoje as pessoas estão até mais conscientes, né? Você vê que existe, o pessoal paga plano funeral, né? Principalmente uma coisa que a população mais classe C e D, elas pagam mais o plano funeral porque essas empresas de plano funeral, ela vende muito para esse público. Porque é exatamente por causa disso. O cara paga lá, sei lá, 15, 20 reais por mês, mas ele sabe que se ele falecer, a família, alguém... Tem onde cair morto. Tem onde cair morto, literalmente. O funeral tá... E quando quem tem dinheiro não se preocupa muito com isso, eu tenho como pagar. Então, o seguro de vida é mais ou menos para quando se acontecer um sinistro, você deixar a família amparada até que essa família arrume casa, se reestruture. Exatamente. Quanto é que custa para eu fazer um seguro de vida, por exemplo? Então, embora as pessoas pensem que seguro de vida é caro, mas não é uma coisa cara. Isso é papo de vendedor, hein? É papo de vendedor. Hoje vai muito depende muito da idade, né? Quanto mais velho, mais caro. Quanto mais velho, mais caro, isso é verdade. E da importância segurada que você vai pagar, vai contratar. Mas não é nada assim tão absurdo. Dá um exemplo aí. Que cabe. Por exemplo, vou botar assim uma pessoa de 45 anos, um capital segurado de morte de 100 mil, cada vez vai pagar 60, 70, 80 reais.
Por mês? Por mês, mensal. É uma pólice anual de o quê? 650? 650, 700 reais? 700 reais ao ano, mais ou menos isso. Aí você paga todo ano ali 650, 700, se acontecer uma reais, merda com você, tá, 100zinho tá garantido. 100 tá garantido lá. Aí, não só em caso de morte, mas uma invalidez também, que você possa vir a ficar inválido, você recebe. Aham. Né? Mas aí como é que a pessoa que faz o seguro sabe que tem que pagar? Porque o cara morreu. Aí como é que sabe que tem que pagar? Normalmente... Deixa para a família, uma orientação? O ideal, né? A gente sempre orienta as pessoas, lá, os segurados. Você tem uma pólice, né? Procura envolver a sua família. Eu tenho uma pólice de seguro. Mas normalmente hoje as pessoas já tá... Impressionante, né? O cara morreu... Hoje, amanhã, o telefone já está tocando lá, a família já está procurando saber. Mesmo, tá assim? Uma pólice. Não, enterrou, às vezes no velório já pergunta, como é que eu vou fazer para dar entrada no seguro? Tá, mas e aí o cara fala para a família, eu tenho um seguro de R$1 milhão. Aí no outro dia ele aparece morto. A seguradora paga? A seguradora paga. Tem que pagar? Tem que pagar. Para o beneficiário? Para o beneficiário da família. E se foi o beneficiário que matou? Aí a seguradora descobrir, ela não paga. E isso ocorre bastante, tá? É mesmo? Isso que não ocorre, Tem vários casos aí de pessoas que mandam matar... Sabe que tem o seguro, mas não matar. Sabe que tem o seguro, manda... Só que a seguradora, eu tô nesse meio já há muitos anos, quase 30 anos, eu acho que a seguradora, o setor de fiscalização, né? Na análise de sinistro, fiscalização... Eu acho que eles são até mais eficientes do que a própria polícia para descobrir isso. É mesmo? Brincadeira. Eles fazem uma investigação e geralmente descobrem. Teve um tempo, aí não foi nem seguro de pessoas, seguro de carro, né? Teve um tempo, alguns anos atrás, eu me lembro bem disso aqui, um cara botou fogo numa carreta, a carga dele, na carreta dele em Guaraná, ali perto de Aracruz. Na estrada com uma carga, não sei se eu não me lembro se era cacau, alguma coisa, uma carga valiosíssima. E ele botou fogo na carreta, não sei o quê, e a seguradora foi descobriu, mandou prender o cara. Quer dizer, o cara perdeu o dinheiro do seguro, perdeu a carga e foi preso. Processado ainda por... Aí, quer dizer, é um negócio que tem que ter muito cuidado pra fazer. Você já fez quantos seguros na sua vida? Nossa, muito. Dá para calcular? Muita, nossa. Nessa época do Banco do Brasil, então, eu fazia muito seguro. É mesmo? Não dá para calcular? Não dá, não. E você acha que tem mercado para esse tipo de seguro, hein? Muitíssimo. Porque isso não é comum, né? Não é uma cultura nossa, né? A gente tem lá alguns dados, mas o seguro, acho que representa, não chega a 4% do PIB no Brasil, o prêmio de seguro. E o ideal é chegar a quanto? Tem. Em países desenvolvidos? Chega quase 20%. Então, você ter uma ideia que tem muito para crescer. O vendedor vê assim, né? Tem muito para vender seguro aí, então. Tem muito para vender. Embora, e cada vez mais os seguros vão se modernizando, né? As seguradoras vão trazendo outros benefícios para colocar nisso daqui. Antigamente o seguro de vida só cobria morte, suicídio não pagava. Hoje, se você tiver mais de uma pólice com mais de 2 anos de vigência, ela já cobre suicídio. Então, há alguns anos atrás não cobriria, só se a pessoa se matasse não teria cobertura. Hoje, se você tiver uma pólice com mais de 2 anos de vigência na companhia, ela, a partir de um mês depois do 25º mês, se a pessoa suicidar, ela já dá cobertura para a família. Entendi. Então vai melhorando cada vez mais as coberturas, vai trazendo novidades, né? Assistência funeral que não tinha antes. Hoje em todo seguro ele já tem assistência funeral que já faz. Até cremação você já contrata hoje no seguro, se você quer ser cremado, o seguro já cobre isso, coisas que não tinha. Assistência residencial junto com o seguro de vida, que é extensiva, assistência PET. Então vem tem um monte de modalidades. Portfólio muito grande, né? E como é que a pessoa encontra isso? Pessoalmente o agente de seguro que vai lá e fala para ela as opções todas que tem? Exatamente. O ideal é você, por isso que a gente fala, né? Porque hoje a gente está tão digital, tem tudo tão disponível. O celular a gente procura ali, já tem disponível e tal. Mas ainda o corretor de seguro ainda não é
puxando sardinha, brasa para minha sardinha. Com certeza tá puxando. É vendedor, né? porra. Mas o ideal é você contratar seguro através de um corretor de seguro, porque ele vai te dar orientação, ele é o especialista naquilo ali e vai sempre montar para você, de acordo com o perfil de cada segurado, o melhor produto para você e vai ser... Já tem o seguro, tem algumas empresas que vendem pela internet e os próprios corretores também já estão se modernizando, né? A pandemia, você está fazendo isso já? Já, com certeza. Até antes da pandemia eu já estava tentando já estava online. a Milênio digital, já era uma coisa que a gente já vinha buscando isso. E com o advento da pandemia, as coisas que iriam acontecer talvez daqui a 10 anos, né? Hoje já estão acontecendo hoje, então... Por falar em pandemia, você tem seguro? Você tem seguro de vida? Tem. Quase usou na pandemia, Quase né? que eu deixei, né? Eu acho que lá em casa o pessoal ficou tudo fazendo conta lá enquanto eu estava lá entubado na UTI. Você ficou ruim na UTI, né? Em 2021, lá naquela segunda, lá na P1, na primeira variável lá, onde estavam morrendo 3 mil pessoas por dia. Eu quase fui embora. Para essa estatística aí. Fiquei, rapaz, ruim demais. Fiquei 35 dias no internado, desses 35, 27 na UTI, 6 dias entubado. Nossa tive Senhora. Embolia pulmonar, tudo vivo. Milagre. Milagre de Deus, graças a Deus. Milagre ou missão, né? Tem missão de vender muito seguro ainda aí, né? Exatamente. Você tem que vender muito seguro, fazer muita coisa. Você falou que tinha novidade de seguro aí. Tem novidade vindo aí. A gente vai estar como eu fiz com os trabalhadores portuários, a gente agora está buscando aí a categoria de motorista por aplicativo. Ah, que legal. A gente está desenvolvendo alguns produtos para eles junto aos parceiros, seguradoras aí. A gente está trazendo, que é um povo também que é completamente desamparado. Completamente, né? Ele e mais ninguém. Completamente. Muito árdua essa profissão. E como é que vai ser esse produto? Então, a gente vai estar querendo trazer exatamente proteção de renda para ele, né? Para em caso de ele não poder trabalhar por um acidente ou uma doença, ele pode ficar até 1 ano afastado, que ele vai ter ele vai contratar de acordo com o ganho dele, tá? Entendi. A gente tem capital segurado que vai de 1 a 5, 6 mil por mês, ele vai depender do que é o ganho dele. Um exemplo, o cara, eu trabalho, eu preciso de 4 mil por mês para pagar minhas contas e fazer isso, a prestação do meu carro, eu preciso ganhar 4 mil por mês. Então, ele vai lá e contrata um seguro de que se ele ficar impossibilitado de exercer a atividade dele, ele vai receber 4 mil por mês durante até 1 ano que ele ficar afastado, né? Mediante a comprovação. E esse é um produto que você tá desenvolvendo? Você inventou isso? Não, esse produto já tem no mercado, já, né? Profissional liberal, autônomo, já tem esse. Mais seguro. Específico para motorista motorista de aplicativo? Já tem, mas é uma coisa que está nascendo aí junto com a Milênio. A gente vai estar trabalhando isso. Já está disponível isso no mercado? Já vai estar. Tá próximo. Está próximo. E totalmente digital, que esse é um público completamente digital. O cara já entra lá no site, já faz, já contrata direto. Já no smartphone dele, já contrata. Legal isso, já né? emite a pólice, pagamento, cartão de crédito, débito em conta, ali ele já faz ali, já cai, já está segurado. É uma coisa que... Você já passou dos 60, já pode ser considerado idoso, né? Já sou idoso. Já é idoso, né? Já está pronto para parar? Então, hoje eu já tenho, né? Já tenho a sucessão, já está feita, tenho os meus meninos. Quanto que eu já falei que hoje eles são meus patrões, né? Eu já estou me preparando para isso. Mas eu acho que ainda leva aí, pelo menos 10 anos ainda. Vou fazer. E consegue parar com essa atividade toda? Consegue parar? Consegue sim. Eu tenho que parar, né, cara? Que senão você fica pensando a vida toda trabalhar. Eu acho que eu já dei uma desacelerada boa já. Já está rico, milionário? Não. André falou que você já está trocando de carro todo ano uma BMW diferente. Quem dera. E tal, não é isso? Não. Mas a gente já, né? Os filhos já estão criados. A minha caçula já está independente, com 26 anos, formada, já está morando sozinha. Só tem eu e a italiana em casa. Legal. Aí eu acho que você não precisa de muito para viver, não, né, cara? Então, graças a Deus, meu apartamento já está pago. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, eu me considero que eu um vencedor. Eu já venci na vida. De onde eu vi no início da nossa conversa, de candeeiro de boi, de ir para a escola de pé no chão,
E hoje moro em Vitória, na praia de Camburi, né? Ando de Jeep Compass, então eu já venci na vida, né? É isso Posso aí. considerar isso. E o que você diria hoje para aquela mulher que falou lá quando você era criança? Nossa, eu acho que hoje ela não falaria isso, né? Não, acho que não. Acho que não, né? Acho que ela teria mais consciência hoje do que né? É porque eu até... Era meio comum isso naquela época, né? Mas eu diria a ela que, aquele neguinho que você tinha medo de ficar fedorento hoje, tá aqui, é um cara que pode sentar à mesa com você, no mesmo lugar que você frequenta, eu posso frequentar. Então, e teve algumas pessoas também que já me viram, né, quando eu não me julgava, né, quando eu era lá no Rio, que hoje às vezes eu encontro lá no Rio com a situação. É interessante, semana passada eu estava no Rio, e por acaso encontrei um amigo meu que era, lembra que eu falei que foi morar no sítio Miguel Pereira? Ele era sobrinho do dono do sítio. E eu brincava com ele, ele tinha isso em 69. Ele era o patrãozinho e você era o... Ele era sobrinho do patrão, o riquinho, e eu era o filho do caseiro. E a gente brincava muito, a gente era muito amigo, foram 3 anos assim, de muita amizade mesmo, a gente brincava junto, que ele ia pro sítio, não tinha criança nenhuma, eu era o brinquedo lá. E... Cara, 50 tantos anos depois, mais quase, né? 60, eu mudei de lá em 71. Outro dia no Facebook eu lembrei, cacei esse cara, achei ele no Rio. Aí semana passada eu tive no Rio e a gente se encontrou, cara. E fomos assistir. Eu sou flamenguista, meu filho é botafoguense. Aí eu fui no estado... Não existe isso. Pô, você flamenguista vai deixar o filho ser Botafogo? Então, principalmente com essa fase do Botafogo, 250 anos sem ganhar nada? Não, mas lembra que eu falei que eu me separei? A mãe dele era botafoguense, aí minha influência sobre ele certo. Não foi tão grande. Ele é botafoguense, mas aí eu fui assistir o jogo com ele, com esse meu amigo também, que eu não via 50 tantos O jogo anos. Do Campeonato Brasileiro? Não, que o Flamengo perdeu? Sul-Americana. Não, Copa Sul-Americana o Flamengo não joga, pô. Não, foi vir assistir o jogo do Botafogo. Só do Botafogo, entendi. Só do Botafogo. Aí eles, vamos lá, pai, comigo. Eu falei, beleza, eu vou lá assistir o jogo com você no Engenhão. Aí fomos todo mundo pra lá e a gente reencontrei esse menino lá, que era... Ele ficou tão feliz, cara, em ver tudo isso, contando que legal, pra ele. Né? E até falei com ele que eu vim gravar esse podcast aqui com você. E ele chegou e falou assim, cara, você merece, eu lembro de você, de quando você sempre foi meio astuto. E foi legal, e a gente hoje está mais ou menos no mesmo patamar. Ele, ficou super feliz de estar encontrando. Legal. E eu também, cara, mas eu tenho muito orgulho da minha vida, de ser quem eu sou, de contar um pouquinho da minha história de vida. Tem muito mais coisas. Com certeza. São 60 anos de história, né? Mas é legal, tenho muito orgulho disso. Não tenho uma formação acadêmica, mas eu procurei me especializar em alguma coisa, procurei entender das coisas, leio muitas coisas, escuto muitas pessoas, tá? Sou até meio intrometido, às vezes eu faço muita pergunta, mas eu quero saber daquilo, aonde eu trabalho, eu procuro entender bastante da atividade dos meus clientes, né? Para quando eu sentar com ele, para almoçar com o cliente, alguma coisa, eu saber do que ele está desempenhando, para a gente ter uma conversa mais ou menos do mesmo nível. Se você viajasse para o interior, para um sítio qualquer, uma fazenda qualquer, e você encontrasse o Alvino lá atrás, hoje, o que você falaria para ele? Nossa, eu falaria para ele poder perseverar naquilo que ele acredita, né? Estudar principalmente, né? Que é uma coisa que eu não tive muita oportunidade. Primeiro que era filho de pais analfabetos, tá? Isso aí é uma coisa que influencia também. Meus pais eram analfabetos mesmo. Meu pai não sabia assinar o nome dele, minha mãe zero, nada. Então, não teve assim aquele incentivo para poder estudar. Eu tive tempo, tinha tudo, tinha escola, mas não tinha muito aquele incentivo. E hoje, se eu encontrasse um Alvino numa fazenda, no sítio, nossa, daria... Não, isso até acontece quando eu vou, né, na roça aqui dos italianos que eu falei que estava conversando, que veio para embranquecer o país lá. Então, dos parentes lá da minha esposa, então, eles são pecuaristas aqui no estado. E às vezes eu encontro lá, né, os alvininhos. Os alvininhos lá, e eu sou sempre conversando com eles, né?
bato papo com eles, procurando trazer eles para mim sem nenhuma discriminação, que eu sei o que é isso, eu sei que eu vim de lá. Legal, Alvino. Parabéns pela história de vida. Mais sucesso ainda para você. Tomara que você venda muito seguro até você comprar sua BMW nova e sair pelo mundo aí para curtir essa grana toda que você ganhou. Tá na hora de curtir. Tá na hora de curtir. Aproveitar a velhice, né? É isso aí. Valeu, obrigado, parabéns pela história. Eu que agradeço, estou à disposição. E a hora que você quiser bater mais um papo, contar mais histórias. Opa, beleza, tá fechado. Pode contar comigo. Valeu, Beleza, valeu. Tchau, tchau.